Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o mundo dos mortos, o lago de fogo e o Tártaro. Todas essas regiões que estão no grande abismo. Você tem interesse e curiosidade sobre esse assunto? Você entende sobre esses assuntos? O que é o lago de fogo? O que é o inferno? O que é o Tártaro? Tudo isso está no abismo? E outra, o inferno existe? Tem muitas pessoas que também têm essa dúvida, né? Se o inferno existe ou não. Então acompanhe esse vídeo, pessoal, que é um vídeo longo, mas bem embasado, com um estudo muito detalhado sobre esses assuntos, explicando cada uma dessas coisas. Então eu peço que você deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se não for inscrito, veja também os links aqui na descrição que eu coloquei, nas redes sociais para você me seguir, e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a gente vai começar essa leitura por Gênesis capítulo 37 e o verso 35. Aqui é o acontecimento em que, vou fazer um resumo para vocês. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, traíram ele, entregaram ele, venderam ele aos midianitas, que depois os midianitas foram vender José para o Egito. Aí eles tinham dado a informação, mentindo para Jacó, que José tinha sido atingido, ferido por um animal, e as vestes dele estavam sujas do sangue dele, né? Depois de ter sido ferido por esse animal. Então essa foi a mentira que eles contaram para Jacó. Aí depois disso, como é que Jacó ficou? Verso 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Essa palavrinha aqui, pessoal, sepultura, na verdade, no original vai estar assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Olha como é que ela vai estar aqui, ó. Sepultura. A palavra aí é Sheol. Essa palavra Sheol, pessoal, o significado dela é o mundo dos mortos. A habitação dos mortos, a recâmara dos mortos no mundo inferior. Esse é o sentido. Vai ter momentos em que sepultura vai ser traduzido por sepultura mesmo, que a palavra no original é outra palavra. Não é essa aqui, Sheol. Então, quando for para falar de sepultura no sentido caixão, local de habitação melhor dizendo, local onde o corpo vai ser colocado, ali a palavra no original é outra. Agora, quando se refere a mundo dos mortos, a regiões inferiores abaixo da terra, a palavra é Sheol. A outra referência que a gente vai ler está aqui em Salmos, capítulo 9, verso 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, os perversos, os ímpios vão ser lançados aonde? No inferno. E aqui a palavra inferno, pessoal, novamente está Sheol. Eu vou estar colocando para vocês aqui para confirmar. Para você olhar comigo aqui, ó. A palavra Sheol, ou seja, a habitação dos mortos. Essa recâmara do mundo inferior. Essas recâmaras, melhor dizendo, né? A outra passagem que a gente vai ler está em Salmos, capítulo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos veja corrupção. Esse verso, pessoal, é uma citação profética do próprio Jesus, inspirando o Espírito Santo, inspirando o rei Davi a dizer isso aqui, mas na verdade é uma citação profética, uma declaração profética que envolve a pessoa de Jesus Cristo, quando ele vai estar onde? No mundo dos mortos. Então, essa é uma das citações proféticas a respeito da pessoa de Cristo, mas quem está falando aqui é Davi, inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra que também, novamente, é Sheol. Sheol, como vocês estão vendo aqui, né? Então, a alma de Cristo não ia ficar permanente no Sheol, no mundo dos mortos, porque ele o quê? Ele era justo e morreu justo e tinha que voltar à vida. Por isso ele o quê? Ressuscitou. Essa outra citação aqui está em Jó, capítulo 11, verso 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profundo é ela do que o abismo, que poderás saber? Vocês estão vendo a comparação aqui entre altura e profundidade, ó? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, né? Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. A palavra que é abismo também, pessoal, é Sheol. Vai ter versões que vai estar escrito como Sheol, como vocês estão vendo aqui agora. Pode ser traduzido como abismo, né? As profundezas, como também Sheol, que também é o mundo dos mortos. Então, altura, céus,
profundidade, abismo, ou seja, o mundo dos mortos. Então você está vendo que tem uma relação de coisas acima e coisas abaixo aqui na criação que Deus criou. E aqui, pessoal, vamos chegar numa das partes mais importantes desse vídeo, né? Vai ter muitas coisas mais interessantes daqui para o fim do vídeo, mas aqui vai ter um ponto crucial. Vou ler com vocês Isaías capítulo 5, verso 14. Por isso a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente para lá, desde a glória de Jerusalém, e o seu túmulo e o seu ruído a quem nesse meio folgava. Então aqui a palavra, pessoal, para cova é Sheol, ou seja, o Sheol abriu aqui a sua boca. Vai ter umas versões que vai estar melhor escrito, vou pegar aqui outra versão para você, para ler melhor. Portanto, o inferno, olha a palavra inferno, que é o Sheol, grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então a palavra aqui é Sheol, como vocês estão vendo. Então descerão para onde? Para esse Sheol. Aqui, ó, é o ponto crucial que eu estava comentando com vocês. Eu vou ler aqui, depois vou fazer a explicação a respeito disso, para ficar melhor entendido. Isaías capítulo 14, verso 13 até o verso 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ou seja, o Sheol, ao mais profundo do abismo. Então, pessoal, o que eu quero destacar aqui? Aqui a palavra inferno, né, que é Sheol. Por que essa palavra inferno? Né? Uma primeira explicação para vocês. Por que a palavra inferno é usada para se referir ao mundo dos mortos? Pessoal, porque quem fez a tradução da Vulgata Latina foi Jerônimo. Essa tradução, se eu não me engano, ela foi feita entre o sexto século até o século sexto e sétimo, por aí. Então Jerônimo, ele foi, a pedido de um bispo da época, ele fez essa tradução do grego, toda a Septuaginta com o Novo Testamento, ele fez a tradução para o latim. E no latim a palavra inferno significa mundo inferior, inferius, ou mundo inferior. Então daí que vem a palavra inferno, inferius, mundo inferior. Então o mundo inferior, o mundo dos mortos, em latim é inferno. E se popularizou nessa tradução como inferno e ficou. É por isso que as pessoas chamam, né? Claro, nas traduções da Bíblia está inferno também, por causa dessa tradução baseada na tradução de Jerônimo, que era um erudito, né, em várias línguas, no grego, no hebraico, no latim. Então essa palavra ficou, inferno. Então toda a palavra inferno significa isso, mundo inferior, regiões inferiores, né? Inférios, né? Que é inferior. Então esse é o significado da palavra inferno. É o mundo inferior, e não a queimação, a condenação do lago de fogo, como as pessoas confundem, que eu vou explicar mais para frente no vídeo, quando estiver lá na conclusão do vídeo. Então vocês estão vendo aqui que o abismo é colocado aqui, que ele vai ser a habitação desse ser que, com arrogância, peita a Deus, querendo ser semelhante a Deus, né? Subir aos céus, mas na verdade ele vai ser abatido até o abismo, até o inferno, ou mundo inferior. A outra passagem que a gente vai ler já no Novo Testamento, pessoal. Mateus 16, capítulo 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, Jesus falando, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só um destaque aqui, pessoal. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão dessa declaração de Jesus aqui, sobre a igreja, sobre essa pedra, o que é que ele estava querendo dizer aqui. Assista meu vídeo sobre a igreja, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, para vocês entenderem isso aqui. Agora o que eu vou destacar aqui nesse verso a respeito do mundo dos mortos. Jesus Cristo está falando assim, eu vou falar agora nas minhas palavras. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, as comportas, a prisão do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja. A igreja vai sair assim como Cristo saiu do mundo dos mortos. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Aqui agora a gente vai ler a passagem sobre o rico e Lázaro, né? A passagem tão polêmica e conhecida, né? No meio evangélico e no povo cristão em geral. Lucas capítulo 16, a partir do verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ou seja, o mundo dos mortos, e no mundo dos mortos ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo, né? Quem viu meu vídeo sobre a criação dos céus e da terra vai entender o que é que eu estou dizendo aqui. E está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco as de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem Abraão e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, voltar do mundo dos mortos significa o quê? Ressuscitar, pessoal. Então não é só sair. Para sair tem que ressuscitar. Quem fez isso primeiro? E está até hoje vivo? Jesus Cristo. Quem serão os próximos? O corpo de Cristo. Os salvos, a igreja. E Paulo também vai fazer citações sobre o mundo dos mortos, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 53 ao 56. Porque convém que isto, que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que morte? A condenação da morte, pessoal. Depois que a gente pecou e caiu lá no Éden, né, com Adão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? Onde está, ó inferno, né? Ou seja, mundo dos mortos, a tua vitória? Como é que você vai segurar o pessoal que vai estar aí dentro? Vocês vão ressuscitar, vão voltar à vida, vão ser corruptível e imortal. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então vocês estão entendendo? A mesma coisa que Jesus Cristo falou lá, Paulo está falando aqui. Vocês vão sair do mundo dos mortos, terão um corpo corruptível e incorruptível e imortal. Então a morte não vai poder tragar vocês e manter vocês lá. Então, tragada foi a morte na vitória. Que vitória? A ressurreição de Cristo e do seu povo quando ele voltar. Outra passagem aqui está em Efésios capítulo 4, do verso 8 ao 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, o mundo inferior. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, pessoal, está falando de Jesus Cristo aqui. Paulo está falando que ele desceu, o único que subiu foi o único que desceu, Cristo. Ele saiu do mundo dos mortos e subiu ao alto e está até hoje lá, esperando o retorno dele para buscar a sua igreja arrebatada, né? Então, pessoal, vocês estão vendo, Paulo está falando, ele desceu até o mais profundo das regiões da terra, nas partes mais baixas da terra. Então, aqui é o mundo dos mortos. Então, essa habitação existe. O mundo dos mortos, pessoal, ele é real, ele existe. Tem muita gente que não crê, tem muita gente que faz debate sobre isso no meio evangélico, tudo bem, normal. Não tem problema você não concordar com essa minha interpretação, mas é uma interpretação muito embasada em várias partes da Escritura, como eu estou mostrando para vocês aqui até agora. A próxima passagem vai estar aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 18. E o que vivo e fui morto. Jesus Cristo falando para João, né? E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só a separação entre morte e inferno aqui. Jesus Cristo tem um poder sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte porque ele não pecou. Ele condenou o pecado na carne. Condenou o pecado e a morte na carne dele porque ele foi fiel. Então ele fala: eu tenho o poder eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do mundo dos mortos, né? Eu confundi aqui, mas é o mundo dos mortos. As chaves da morte e do mundo dos mortos, que é o local da habitação daqueles que estão nas regiões inferiores. Só um detalhe a mais que eu esqueci, pessoal. É por isso que Cristo tem o poder para ressuscitar todos aqueles que creem nele, porque ele tem o poder sobre a morte, a chave sobre a morte e sobre o inferno, né, que é o mundo dos mortos. Então ele tem o poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Por isso que ele vai abrir as portas do mundo dos mortos e tirar a igreja dele lá. E as portas do inferno, ou seja, do mundo dos mortos, não prevalecerão sobre a igreja. Vocês estão entendendo agora? É isso que ele quis dizer. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. E a morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades. Eu esqueci desse detalhe.
A palavra que já no Novo Testamento, pessoal, que é escrito no grego, a palavra é Hades e não mais Sheol. A palavra aqui para inferno, né, que é o mundo dos mortos, não é mais Sheol, é Hades. No hebraico, no Velho Testamento é como? Está em hebraico, é Sheol. No grego, Hades. Então vocês gravem essas palavras aí. No grego é Hades, no hebraico é Sheol. Mas ambos são as palavras para o mesmo lugar, mundo dos mortos, que é o inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é outro local. O lago de fogo não é o Sheol, não é o mundo dos mortos, né? Que é o Sheol e o Hades, a mesma coisa. Então, esse inferno, que é o mundo dos mortos, ele não é o lago de fogo, pessoal, é outra coisa. Então, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, a segunda morte acontece quando? Quando Cristo pegar o mundo dos mortos e todos os anjos e demônios que tiverem que ser condenados e lançados com todos os ímpios dentro desse lago de fogo. Isso é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né, que é o livro do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. Então, tanto o mundo dos mortos como todos os anjos e demônios e o diabo, né, e os ímpios vão ser lançados nesse lago de fogo. Esse local só vai ser inaugurado, pessoal, no momento da condenação. Olha o que Jesus Cristo vai dizer aqui em Mateus 10, verso 28. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lago de... aqui no caso o lago de fogo mesmo. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora aqui, pessoal, essa palavra, vou colocar para vocês aqui o significado no original, no grego, né? Como é que vai estar essa palavra aqui para vocês entenderem. Olha como é que ela está. Perecer no quê? Fazer perecer tanto o corpo como a alma no quê? No Gehenna. O Gehenna, pessoal, é o lago de fogo. É o mesmo lago de fogo. Então, esse Gehenna, que é o lago de fogo da condenação futura, que é a segunda morte, ele não é o mundo dos mortos. Jesus está falando aqui, temei aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma, ou a separação que ele faz do corpo morto com a alma, o espírito, né, da pessoa. Quem a pessoa é, o ser imaterial além desse corpo. Então, tanto esse espírito como esse corpo, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo, que é o Gehenna. A palavra no grego original é Gehenna, e não Hades, que é a palavra que é relacionada ao mundo dos mortos, que é a palavra Hades, no grego, né? E como eu expliquei no hebraico, se chama Sheol. Sheol e Hades são a palavra para o mundo dos mortos, que é esse inferno. E lago de fogo é Gehenna, que é outra coisa. É a condenação futura para o diabo, seus anjos e para todo mundo que vai ser condenado. E aqui Cristo vai fazer outra citação, né? Em Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Que ele fez aquela separação entre os bodes e as ovelhas, uns à esquerda e outros à direita. Pois é, o que é que ele vai dizer para os que estão à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ou seja, o lago de fogo, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa aqui, pessoal, é um outro detalhe. O lago de fogo foi criado para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Só que junto com eles, quem que vai ser condenado? Todos os ímpios, todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus e não querem o senhorio de Cristo sobre eles, né? Aceita Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, para adquirir o que? A vida eterna, que só quem tem a vida eterna, pessoal, é Cristo. Então é através de Cristo que a gente consegue a vida eterna. Fora dele não existe vida eterna. Então vão ser o quê? Automaticamente vão ser o quê? Condenados. Não vão fazer parte do reino futuro de Cristo. Então esse Gehenna, que é o lago de fogo, vai ser o destino para o diabo, seus anjos e todos os ímpios que vão ser condenados. E agora, pessoal, eu espero que todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, tenham assistido o vídeo até aqui para entender esse assunto profundo. Eu expliquei o que é o inferno, que é o mundo dos mortos, o mundo inferior, Sheol ou Hades, Sheol no hebraico e Hades no grego. Eu expliquei o que é o Gehenna, que é o lago de fogo, que é outro local futuro. E eu vou explicar agora para vocês o que é o Tártaro, que é a prisão dos espíritos malignos, os espíritos mencionados aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, como sendo os anjos, né, que estão presos em cadeias eternas, aguardando o que é a condenação futura, é o quê? O lago do fogo. Então, quem está no mundo dos mortos e quem está no Tártaro, que no caso são esses anjos que eu vou ler agora, eles estão em locais dentro do abismo, pessoal, nesses locais separados lá, aprisionados. Uns esperam a condenação, no caso os anjos malignos, os espíritos malignos e os que vão ser condenados, os ímpios que vão ser condenados, estão lá aguardando o lago de fogo ser inaugurado. Então eles não estão condenados ainda, eles vão ser condenados ainda. E lá nesse mesmo mundo dos mortos, em outra região, na mesma região, só que em lugar separado, vai estar a alma dos salvos que estão esperando Jesus Cristo voltar para ressuscitar eles. Então vamos ler aqui, 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes
precipitando-os no inferno, né? Vocês vão ver o que significa essa palavra, o inferno aqui. Antes precipitando no inferno, ou seja, mundo inferior, lá nas regiões inferiores, lá embaixo, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E a palavra aqui para inferno, ó, como é que ela vai estar? Tártaro. Essa região, pessoal, de aprisionamento desses espíritos malignos, desses anjos que vão ser condenados futuramente, estão aguardando esse juízo futuro. Então, Tártaro é um outro lugar dentro desse mundo inferior. O mundo inferior abarca o Tártaro, abarca o mundo dos mortos, e eu creio que mais ao fundo ele vai ser o Lago de Fogo. Então tá todos esses seres espirituais, desde pessoas perdidas, desde pessoas morreram justas, desde anjos malignos, estão todos nesse mundo inferior que a Bíblia, quando vai relatar aqui, vai relatar como o inferno, que é o mundo inferior. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado até aqui, porque é um assunto muito rico, muito profundo. Eu deixei muita passagem também de ser citada, porque tem muitas referências para isso, mas eu acredito que o pouco que eu falei aqui deu para você encaixar bem no seu entendimento, para crescimento do teu entendimento. Então, deixa o teu like no vídeo, deixa o teu comentário para alguma crítica, dúvida ou elogio. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.